Uma das evidências de que o candidato Fernando Haddad, que substituiu o Lula no PT, está crescendo é esta alta desenfreada do dólar. O dólar está quase R$ 5 e os tais especuladores já anunciam que chegará a esses R$ 5 até antes da eleição. Claro que é chantagem pura e pressões para justamente denegrir a capacidade do Haddad de governar o país no caso de eleito. Ora, o mercado sabe muito bem que o Fernando Haddad, um mestre em economia e que foi prefeito de São Paulo, com grande influência e ligações com o próprio empresariado, jamais faria uma loucura com algum programa heterodoxo que fosse abalar o prestígio internacional do Brasil. Ele, tudo indica, que vai seguir o Lula no primeiro governo do Lula e, claro, com aquele compromisso de fazer um governo voltado para a inclusão social. Mas aí não é tudo. O problema é que as chantagens, as ameaças e, claro, que o terrorismo vai começar a funcionar com tudo contra o Haddad, porque esta é a única maneira de conter o seu crescimento nas pesquisas. A gente viu que os institutos de pesquisa, o Datafolha, o Ibope, para não falar no Vox Populi, que já o coloca em primeiro lugar, esses institutos já estão considerando a possibilidade do Haddad ir para o segundo turno. Ora, o que significa que ele vai ser pelo menos o segundo lugar no primeiro turno. Bom, mas aí o PT que conhece a história e viveu essa história e esse último golpe, já começa a alertar a opinião pública e ao eleitorado sobre esta campanha, inclusive fazendo um filme recente que mostra como a Dilma foi deposta com aquele golpe parlamentar de 2016. Olha aqui como é que começa essa história. Foi quando o salário mínimo, aliás, foi quando o desemprego baixou a 4,3%, que era praticamente o pleno emprego. Foi a partir daí que começaram aquelas manifestações em São Paulo de 2013 e que acabou degringolando no golpe parlamentar de 2016. Vamos ver um pouquinho desse filme para que não só conheçamos a história, mas para que nos lembremos de como esses instrumentos eleitorais e políticos são acionados para atingir os adversários e, logicamente, beneficiar os grandes poderosos no Brasil, que são justamente o poder econômico e o seu braço direito. A mídia hegemônica ou mídia oligárquica. Mentiram sobre o tamanho da crise. Diante do terremoto provocado pela saída do Reino Unido da União Europeia, 1 mês e meio depois de assumir interinamente o governo, os golpistas reconheceram que a situação do Brasil é de solidez e segurança. O Brasil não estava quebrado, nunca esteve quebrado. Os governos do PT deixaram 380 bilhões de dólares em reservas. A mentira sustentou a fraude de um impeachment sem crime. Por causa desta fraude, o Brasil vive hoje a mais grave crise de sua história contemporânea. Desde 2016, quando Dilma Rousseff deixou a presidência, o país está mergulhado num colapso institucional sem precedentes. Dilma e o Brasil foram vítimas de uma conspiração protagonizada pela oposição. E por oposição é preciso entender setores do PMDB e do PSDB, a imprensa golpista e parte do sistema financeiro.
Aprovado-se em existência de crime de responsabilidade, o impeachment de Dilma foi apenas o primeiro ato formal do golpe. Na verdade, foi o episódio inaugural de um processo devastador que já dura 2 anos e meio. Depois deste primeiro assalto aos direitos do povo, o Brasil desandou.